Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Avicultura e Suinocultura. Por aqui você fica muito bem informado sobre a criação de aves e suínos, proteínas que estão entre as maiores do planeta. No programa de hoje, vamos falar sobre a União Europeia, que finalmente reconheceu o Brasil como livre da gripe aviária. Essa decisão abre novamente as portas do mercado europeu para a nossa carne de frango. Para entender o que essa medida significa na prática e quais são os próximos passos, a gente conversa com o José Santos, que é presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. José, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, e poder estar aí contribuindo aí com informações sobre a nossa avicultura. José, essa decisão da União Europeia é uma vitória para o Brasil, né? O que significa, em termos práticos, ter esse status de livre de gripe aviária? Bom, o Brasil e o Rio Grande do Sul, que teve o caso de gripe aviária, vem fazendo um trabalho proativo, interagindo com os órgãos oficiais, na retomada de mercados que já são fidelizados há décadas, E numa hora para outra, quando acontece um caso desses, e nessa situação foi um caso isolado, houve a restrição, E nós, de imediato, entramos em cena, junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, para buscar, de forma célere, a retomada, porque são mercados importantes, mercados onde muitas indústrias e cooperativas no Brasil se preparam, dentro da sua estrutura de equipamentos, máquinas, profissionais, para atender esse mercado que tem as suas particularidades, que tem um valor agregado no produto que consomem. Então, para nós voltar para a União Europeia e poder atender com a demanda que tem sido estabelecida nas últimas décadas, com certeza ajuda a estrutura econômica e produtiva aí do nosso setor. Quais são as principais restrições que foram impostas aí pela União Europeia com a retirada, que vai impactar ou que impactou diretamente os exportadores brasileiros? Bom, de imediato, sempre que se tem uma incidência de uma enfermidade que tem que ser obrigatoriamente notificada à Organização Mundial da Saúde, a restrição de imediato é a suspensão das exportações, Ou seja, a União Europeia ela ainda não adota o sistema de regionalização, que seria uma restrição ou do raio de 10 quilômetros, ou do município, ou apenas do Estado. Não, a União Europeia ela restringe o país como um todo. Então, tudo isso gera um impacto ainda maior no momento em que nós temos a suspensão da nossa comercialização e de uma determinada peculiaridade de cortes de produtos que não são absorvidos de forma volumosa por outros mercados. Então, assim, a suspensão imediata das nossas exportações já é uma restrição bastante danosa para os nossos frigoríficos e para os nossos produtores. A gente lembra, José, que quando houve aquele caso lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, a gente tinha essa questão, que foi muito rápida essa tomada de decisão e essa muito rápida também a tomada, a eliminação daquele foco, Isso é muito importante. O Brasil está muito avançado nessa questão sanitária e imediatamente quando se percebeu esse sinal, se comprovou esse sinal da gripe aviária, rapidamente foram tomadas as decisões e com isso a gente evita vamos dizer assim, um efeito dominó muito grande, Então, assim, se restringe aquela região e se toma medidas muito rápidas. Isso o Brasil está muito avançado, Olha, eu posso te dizer isso agora, assim, de forma bem mais, com mais propriedade, porque eu estou chegando hoje de uma conferência da FAO, que foi realizada aqui em Foz do Iguaçu, que terminou ontem, que reuniu diversos países para discutir medidas de enfrentamento à influenza aviária no âmbito global, e ali eu pude assistir a manifestação, a apresentação de diversos países em relação às suas ações, os seus procedimentos, a sua estrutura, e constatamos, eu constatei, outros participantes do setor e do próprio serviço oficial, a gente constatou que o Brasil realmente está numa situação bastante avançada em matéria de preparo, de resposta,
de estrutura, de entendimento, de interação entre setor produtivo e órgãos oficiais, né? Claro que sempre há uma expectativa, né, no sentido de que a gente possa cada vez mais ter estrutura, porque as vulnerabilidades elas existem, nós também não podemos negar isso, mas constatamos sim que nós estamos preparados, né, para enfrentar. Né? Tivemos esse caso aqui em Montenegro, né, isso foi uma demonstração, nós já tivemos também um caso de Newcastle no ano passado, mas esse caso de influenza aviária, que foi pela primeira vez numa propriedade comercial no Brasil, né, as medidas adotadas, o trabalho desenvolvido pelas equipes, tanto do órgão estadual, né, federal, como o setor, né, as medidas adotadas, né, impediram que nós tivéssemos um espalhamento da doença, como ocorre em países, né, potenciais produtores também, como o Brasil. Uma coisa que a gente sempre traz aqui e fala que a gente retoma, sempre está falando sobre essa questão, é a questão das medidas sanitárias que são adotadas pelo Brasil. A gente sempre fala aqui, mas é sempre bom reforçar. Quais são as principais medidas sanitárias necessárias para que a gente garanta que essa granja não tenha, né, nenhum tipo de interferência externa e que ela esteja livre ali de qualquer contaminação? Quais são os cuidados necessários para que a gente consiga manter essa granja numa situação, vamos dizer assim, livre de qualquer interferência? Bom, nós temos todo um ambiente que nós chamamos de biosseguridade, né, que são medidas que são adotadas pelas granjas, né, pelos estabelecimentos, são medidas que servem para blindar, no sentido de proteção, né, o plantel de aves. Né? Isso aí já vem sendo trabalhado no Brasil e é por isso que nós também temos, né, esse preparo e nas regiões que tem uma produção em larga escala, principalmente no sul do país, onde nós temos aí Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que detém aproximadamente 80% das exportações brasileiras, em torno de 60% a 65% da produção. Né? Nós temos a responsabilidade, a obrigação, né, de sim estarmos bem avançados, porque nós já vínhamos acompanhando no mundo, desde o surgimento da influenza aviária na Ásia e depois se alastrando para outros continentes, que um dia chegaria aqui, até porque um dos principais vetores são as aves migratórias, e nós temos parque de aves migratórias aqui no Brasil e principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir do momento que nós tomamos o conhecimento e começamos a trabalhar as medidas preventivas, a biosseguridade, que é o telamento dos galpões, né, contra aves silvestres, que são barreiras, né, sanitárias naturais, cercamento para evitar entrada de animais de grande porte se aproximarem, né, do plantel, a troca de uniforme, evitar visitas de pessoas que não sejam do ciclo do fluxo de trabalho da granja, né, controlar a água que esses animais bebem, né, controlar também toda a movimentação de rações, né, que são dispostas para o suprimento dos plantéis. Então, assim, são medidas que não são difíceis de cumprir, mas que precisam ser adotadas com o máximo rigor, que esse é o nosso escudo, né, que vai diminuir consideravelmente a vulnerabilidade do setor, né, perante as enfermidades como a influenza aviária. Por isso que a gente hoje tem, né, esse reconhecimento sanitário tão importante e, claro, que com isso, assim que o Brasil foi declarado livre da gripe aviária, a gente logo em seguida teve a União Europeia aí abrindo novamente o mercado. Essa é uma notícia, né, que chegou logo depois dessa declaração, e esse movimento da União Europeia era um movimento que a gente estava esperando, era um movimento que seria natural? Volto a dizer, né, nós somos um potencial produtor, nós temos um setor avícola que investe em estrutura tanto de campo, que é a produção rural, a produção integrada, ou através de cooperativismo, né? Nós temos um aparato tecnológico dentro das nossas indústrias também que permitem, né, trabalhar produtos de acordo com a necessidade de determinados mercados. Né? Nós temos a disponibilidade de grãos, que são, né, que é a ração, que é a matéria-prima, né, para a transformação da proteína vegetal em proteína animal. Né? E nós temos mão de obra qualificada, nós temos, né, empreendedorismo, então com isso a gente consegue
né, atender a demanda de muitos mercados. E a partir do momento que muitos países também da União Europeia ainda têm registros de influenza aviária, né, a necessidade de ter um fornecedor, né, com as classificações e com a qualidade que o Brasil tem, ela se torna de extrema importância e prioritária, né, principalmente para continentes que têm alguma dificuldade, né, ambiental, de disponibilidade de água, de disponibilidade de grãos, né, de alguma forma, né, dependem de países que têm, né, essa característica de produzir alimentos em larga escala. Então, a partir do momento que houve a restrição, de imediato as autoridades já ficam em contato, nosso serviço, né, do Ministério da Agricultura, de Defesa Agropecuária, a área de relações internacionais, né, os órgãos estaduais, o próprio setor, né, se mantém uma conversação ativa, né, para que isso se restabeleça. E a União Europeia ela foi agora, então, né, chamada, no bom sentido da palavra, né, a regular o seu abastecimento de proteína proveniente do Brasil, que tem uma demanda fidelizada lá de muitos países europeus. A gente está falando aí, né, de 27 países que compõem a União Europeia. É um mercado gigantesco, né, um mercado bem grande. E aí, olhando para isso, né, olhando para esse mercado, qual a importância, né, desse mercado da União Europeia para a nossa carne de frango brasileira? Olha, em volumes, assim, nós temos continentes que têm uma participação maior, mas a União Europeia hoje está oscilando em torno de 4,5%, né, das exportações, isso uma análise no que nós exportamos no ano de 2024, mas que é um tipo de produto, e por isso que eu especifiquei que a gente tem essa condição de atender mercados de acordo com a sua, né, a preferência de consumo, a sua classificação, cultura e tudo mais, né, nós exportamos muito filé de peito para a União Europeia. E é um corte que tem um valor agregado, é um corte que tem, né, digamos assim, uma diferenciação, né, em cotações de mercado, né, e é por isso, então, que esses 4,5% que nós exportamos para lá, né, eles têm um impacto considerável, né, economicamente, comercialmente. Né? Então, é um mercado estratégico, é um mercado que a gente consegue direcionar um dos principais cortes, né, da produção de frango, né, e com isso as indústrias investem, né, para poder atender bem esse mercado. Vão outros cortes também, claro, né, mas o grande volume são filé de peito, peito de frango. A gente está olhando aí para um mercado, apesar de ter esse volume de 4,5%, é um mercado importante, né? A União Europeia tem um pouco os países europeus têm um pouco da cultura de comer mais carne de porco do que carne de frango, mas ainda assim, né, é um mercado muito importante. Mas eu vou pedir só para a gente fazer uma pausa rapidinho, porque a gente está indo agora para o intervalo e a gente volta já já. Olá, já estamos de volta com avicultura e suinocultura. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua por aqui o bate-papo com o José Santos, que é presidente executivo da ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Avicultura. José, a gente estava falando sobre a importância do mercado, né, lá para a União Europeia, e aí a gente volta aqui falando um pouquinho dessa abertura do mercado, e dentro dessa perspectiva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante essa abertura do mercado, mencionou a retomada do pré-listing, né, que pode... Eu queria que você nos explicasse o que é e como é que esse processo, né, por que ele é tão importante para as nossas exportações. Digamos que sempre há um processo burocrático, né, no sentido de atender uma série de regulamentos, no sentido de atender, né, determinados parâmetros, né, para uma retomada ou para uma habilitação, né, de indústrias para exportarem para um determinado mercado. Né? E com essa medida, né, fica
né, a dispensa dessa auditoria para estabelecimentos que já estejam, né, habilitados e outros que estão num processo de habilitação, e isso faz com que se tenha uma celeridade, né, no processo de atendimento. Né? Então, veja bem, a partir do momento que você, né, diminui essa etapa, né, de ter uma auditoria em loco, de seguir todo um critério, né, de roteiro, de inspeção, né, e você já tem, né, os parâmetros adotados pelas indústrias, você já tem, né, as medidas ali que estão estabelecidas pelo próprio Serviço Oficial brasileiro, né, que são rigorosas, né, que buscam atender, né, as necessidades dos mercados em que o Brasil é chamado, né, para atender. Né, então, isso acaba tendo essa facilidade, acaba tendo essa agilidade, né, no processo como um todo. E isso justifica o que eu disse lá também há pouco tempo, né, no bloco anterior, né, que muitos países eles estão fidelizados com a proteína de frango produzida no Brasil há décadas. Né? Eles sabem que o Brasil é um potencial produtor de larga escala que pode atender demandas, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí, né, toda uma crise, né, dos movimentos geopolíticos, das restrições, né, tarifárias, né, da imposição tarifária, né, uma série de adversidades que o mundo vem enfrentando, né, que às vezes dificultam o acesso ao alimento. E o Brasil tem essa condição de atender esses mercados porque produz em larga escala e se preparou para atender as particularidades. Então, essas medidas, como pré-listing, né, elas vêm no intuito, né, de garantir o abastecimento, né, e, de certa forma, agilizar o processo, né, de exportações e atendimento à demanda desses mercados. Como é que está o processo aí para a gente fazer essa retomada total de exportações para a União Europeia? Já tem um prazo? O setor já está se organizando? Como é que está? Olha, algumas medidas técnicas, né, que estão sendo debatidas aí com o Ministério da Agricultura, estão em andamento, né? É a adoção aí de alguns critérios de uma revisão aí no sistema de defesa sanitária, no sentido de apurar as situações dos plantéis avícolas brasileiros, que são informações rotineiras que precisam ser prestadas do setor produtivo para o serviço oficial, como é que está, né, a produção, qual é o índice, né, de mortalidade que se tem, né, em detrimento ao calor, em detrimento ao frio, em detrimento ao manejo, né, são informações, né, técnicas que o setor passa para o serviço oficial e que a União Europeia pede uma atualização, né, nesse período, né, e isso está em discussão para fazer esse atendimento todo, né, além dos requisitos que eu já citei anteriormente, que também, né, são as medidas de biosseguridade que são adotadas, né, para evitar, né, a incidência de influenza aviária. Aí depois também tem a destinação, né, de animais mortos, de resíduos, né, a situação ambiental, né, tudo isso vem para essa discussão justamente para uma atualização. Né? A gente sabe que muitas das exigências que surgem no mundo em matéria de meio ambiente, né, em matéria de as características de produção animal, elas partem muitas vezes da União Europeia, né, mas isso a gente vem trabalhando para atender e vamos atender com certeza as demandas que nos forem, as demandas exequíveis que nos forem, né, encaminhadas aí para regularizar essa exportação. Mas acredito que em pouco espaço de tempo nós estabelecemos as operações comerciais, algumas indústrias, né, já estão se preparando, né, justamente aí para o fluxo, né, de exportações seguir aí o seu trâmite normal. São desafios que a gente precisa enfrentar enquanto grandes produtores, né? Alguns deles a gente vem ao longo do tempo se aprimorando para poder conseguir, né, resolver esses desafios, mas sempre tem algum desafio que é necessário alguma mudança, algum reajuste de rota para que a gente consiga, então, atender essas demandas e poder voltar a exportar com segurança, né?
Veja bem, né? O Brasil hoje ele vem aí revezando com os Estados Unidos como o maior exportador, né? De carne de frango do mundo, né? Nós atendemos aí, né, o nosso market share, ele está em torno de 35%, quase 40% da proteína frango que gira no mundo, ela é proveniente do Brasil. A gente tem até um cálculo assim, não é um cálculo exato, mas é um cálculo, né, que nos dá uma noção assim de quanto a gente alimenta no mundo com base no consumo per capita brasileiro. Né? Então, hoje a gente acaba atendendo uma demanda de quase 320 milhões de pessoas ao redor do mundo, né, com a proteína frango, né, tendo uma estimativa num consumo médio. Né, e com isso a gente vem ocupando essa fatia no mercado. Veja bem, 35% a 40%, né, do frango distribuído no mundo ele é brasileiro. Então, veja bem a importância. Né? Então, assim, nós vamos ter desafios, vamos trabalhar para superar. Nós vamos ter negociações acirradas, né, para levar o conhecimento do mundo que o Brasil, sim, tem condições de dar resposta rápida às crises sanitárias e tem condições, né, de implantar as medidas necessárias. E eu não estou dizendo que nós não somos vulneráveis, nós temos, sim, vulnerabilidades, mas nós estamos preparados para avançar cada vez mais, né, no sentido de alimentar o mundo, né, com essa proteína aí que faz parte da mesa dos brasileiros e de milhões de pessoas ao redor do mundo. Sem contar, né, José, que é uma proteína gostosa, que a gente coloca nela afeto, porque muitas das vezes a gente lembra das receitas da vovó, da mamãe, né? Então, assim, e também entrou aí nessa questão, né, de um universo das pessoas que se alimentam de forma mais saudável, né, buscando aí, né, um condicionamento físico. Isso entrou numa escala que acho que para o mundo todo isso é uma realidade, né? Então a gente tem aí todo mundo comendo frango porque é uma proteína que tem, né, uma melhor metabolismo, enfim, os nutricionistas sempre recomendam o filezinho de frango e a gente olha para isso, a gente tem afeto, a gente tem, né, uma comida, né, com de calorias e uma questão proteica muito melhor. A gente lembra da comida da vovó. Quem não gosta, né, daquele famoso empadão de frango da vovó, que é né, as comidas de domingo com frango assado, né? Então, assim, o churrasco com frango. Então, assim, isso também é importante levar em consideração, porque não é só a venda da proteína pela proteína, né? Assim, a gente é uma venda composta, né, que leva tudo isso em conta. Olha, eu fico muito feliz com essa tua colocação, porque ela vai de encontro a um evento que nós lançamos recentemente, né? E você falando aí dos vários tipos de como a proteína se apresenta, tem aquela da vitrine, que se brinca, a vitrine de cachorro, que é aquele frango da padaria que fica lá, aqui que tu passa lá e sente aquele cheirinho e não resiste, tem que ir lá e comprar um frango daqueles e aí faz um belo de um almoço com a família. Então, realmente, é uma proteína versátil, é uma proteína que tem, né, essa condição né, de atender vários tipos de paladar e vários tipos de prato, né, da mais simples, a mais sofisticada gastronomia. Né, e nós, recentemente, também, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, lançamos uma quarta edição de uma campanha que leva essa mensagem, né, da versatilidade da carne de frango. Né? Ela está na mesa do trabalhador, da indústria, ela está na mesa do atleta, né, do mundo fitness hoje, que vem cada vez mais evoluindo, ela está na mesa do executivo, do médico, né, do arquiteto, e nós levamos isso para a população, para ela saber, né, de uma forma mais aberta, né, a importância da proteína carne de frango para diversas classes sociais e diversas profissões. E também, recentemente, nós fizemos uma edição de um evento chamado Avicultura Conexões, que ela dá um passo a mais nessa divulgação, que é trazer pessoas que, de certa forma, elas não vivem diretamente o setor, se alimentam, mas não têm nem ideia o que é sanidade avícola, o que é, né, uma produção a campo. Né? Então, nós fizemos um evento agora, uma semana atrás, na Expo Inter, né, e trouxemos ali uma influencer digital, trouxemos ali um atleta de judô, trouxemos uma chefe de cozinha, trouxemos ali uma autoridade em sanidade avícola, né? E conseguimos fazer uma conexão com as histórias e a visão de cada um deles,
né, mostrando e culminando na importância da sanidade para que essa proteína esteja na mesa de milhões de pessoas das mais variadas formas. Então, veja bem que nós estamos dando esse passo a mais, né, porque o nosso setor nós sabemos, porque o nosso público interno sabe das propriedades, ele sabe do processo produtivo, ele sabe da importância da sanidade, né, e o que está por trás daquele frango que se apresenta no supermercado hoje, já temperado, já termoprocessado, de vários tipos de corte, né, sabe, mas o consumidor também, esse que não está ligado diretamente, ele precisa se conectar com esse setor justamente para poder, né, saber e multiplicar a importância tanto da alimentação quanto do sistema produtivo, e é isso que a gente vem fazendo. E sem contar que a gente, dentro dessa linha, além de tudo isso que a gente citou aqui, a gente tem ainda, né, que quando a gente pensa no frango, a gente também tem o ovo, que complementa tudo isso, né, especificamente na vida fitness, né? A gente também atua fortemente nesse setor, né? E justamente esse evento Conexões, ele também trouxe a proteína ovos, né? Que vem num patamar, eu chamo, é um setor emergente hoje, né? Porque ele saiu de uma condição de vilão há algumas décadas, né? Ou há 2 décadas, vamos dizer assim, né? E hoje ele está sendo aí a estrela do mundo fitness, das dietas, né? Da gastronomia. Veja bem, quando eu trouxe para dentro de um evento que se falou em sanidade avícola e gastronomia, né, a chefe de cozinha ela pôde entender, né, a importância da sanidade para ela poder fazer as receitas que ela faz hoje de ovos, seja do âmbito mais simples ao mais sofisticado, né, e poder fazer isso com mais propriedade e ter um conhecimento mais profundo do setor. E o ovo hoje ele está sendo muito consumido no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa consumo per capita hoje ele oscila em torno de 300 ovos per capita ano. Isso há 10 anos atrás, nós não chegávamos a 200 ovos per capita ano. Então, veja bem a importância dessa proteína, que ela sai também, né, daquela receita tradicional, que é muito boa, que é o ovo cozido, o omelete, o ovo frito, né, que a gente não abre mão também, mas ele se apresenta hoje no mundo fitness com vitaminas, com vitaminas suplementares, né, com vitaminas que auxiliam o ovo líquido, o ovo em pó, o ovo integral, né, e também na gastronomia em muitos pratos sofisticados e outros tipos de preparos que o ovo tem. Então, veja bem, é um setor que tem, né, essa condição, né, de ser versátil com os seus alimentos que produz e, ao mesmo tempo, atender, né, toda a sociedade dos níveis de consumo, dos níveis de preferência, né, que se apresentam no nosso dia a dia. Muito bem, José. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Até a próxima. Eu que agradeço e fico sempre à disposição aí. Parabéns pelas perguntas que foram bastante interessantes e bem elaboradas. Muito bem, muito obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Avicultura e Suinocultura, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.